Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Qual o limite da sacanagem? Qual o limite de uma sacanagem? Qual o limite de uma pessoa parar para pensar e chegar à conclusão assim: eu só posso ser um estúpido ou alguma coisa dessa forma, né? Eu sempre venho cobrando aqui todos os youtubers que enganam o Vasco, conteúdo enganoso, né? Fake e tal, mentiras. Fiz até uma divisão que eu tenho na minha cabeça aqui, né? Fake, né? Uma coisa que não existe, o cara ataca lá e tal, né? Comentando ou não nela. O conteúdo enganoso, o cara coloca uma coisa na capa e fala outra dentro do vídeo, né? Então, eu combato isso, né? E venho aqui cobrando sempre o Fábio Azevedo, que é o cara que, junto com os demais, né? Os nanicos, ele é um canal grande, né? Junto com a Atenção Vascaínos, Dieguinho, Mário Coelho, esses caras aí, ligados ao Vasco, né, que vão lá, que frequentam, né? E aí eu pergunto, qual o limite da boçalidade de alguém todo dia, né, acessar o vídeo desses caras, ficar lá aguardando, né? Hoje, Fábio Azevedo abre um vídeo e fala, olha, título, né, notícias do Grego. Aí abre o vídeo e fala, vai ter uma conversa depois do carnaval, Pedrinho e o filho do Marinax, ou esqueci o nome do cara agora, que trabalhou no Corinthians, que virou empresário, será que porra que enganação é essa, né? Mas vai ter uma conversa depois do carnaval. Isso é uma sacanagem, né? Inclusive tinha soltado um vídeo sobre isso. Os vascaínos têm os youtubers que merecem, né? Que são idiotizados e continuam sendo idiotizados quando todo dia acessam esses conteúdos, né? Eu acesso para combater, porque para falar mal tem que assistir, né? Vamos ver o que o Edmundo vai falar hoje, por exemplo. Mas o foco aqui é o seguinte, né? O Fábio Azevedo, todos esses caras aí, né? Tem um canal isentão aí, Machão da Gama, que até já trabalhou com um repórter no Cazé, né? Tá cravando também. Marcelo Santana pode ser demitido, tá pressionado, demissão a qualquer momento. E todos esses caras aí, canal do Gigante, todos esses caras aí, né? E aí eu pergunto aos senhores, qual o limite da boçalidade, né? Aceitar o cara dizer que vinha uma proposta, Fábio Azevedo, veio uma proposta até dia 20 aí, do Grego. Não veio. Não veio dia 20. Eu até tinha soltado um vídeo e colocado aqui, meus amigos, as datas das quais eu fiz vídeo cobrando ele. Ele disse que vinha uma proposta até o dia 20 de janeiro e eu entrei com o vídeo cobrando dia 21 de janeiro, um dia depois do feriado, dia 28 de janeiro e ontem, dia 4, né? E aí ele solta um vídeo hoje dizendo que vai ter uma conversa depois do carnaval. Então não tem proposta alguma. Entre uma conversa e uma proposta, vai muita coisa. Então olha que sacanagem que os caras fazem com os vascaínos, né? E aí vem amigo aqui, né? Às vezes até com raiva, né? Você fala dos outros canais, não sei o quê. Isso é falar também do Vasco, é impedir que a gente seja enganado. Mais uma vez, vocês fiquem sendo enganados, né? Não só meus inscritos, meu canal é pequeno, mas eu faço o que eu posso, né? E aí, vou voltar aqui no tema principal, né? Blindagem ao Pedrinho. Blindagem com especulações, para ninguém cobrar o Pedrinho. Aguardam as especulações mentirosas e o Pedrinho fica blindado. E agora, nova blindagem. Santana, manda um Santana embora que tá tudo resolvido. Não é o Pedrinho, não é ninguém, né? Os outros jogadores que o Vasco tentou comprar, e tudo culpa do Marcelo Santana. Pedrinho não tem nada a ver, não. É o Marcelo Santana. E os caras acreditam, porra, né? E a nova da nova é essa aí, né?
continuar falando em grego para o povão, continuar aguardando tanto especulação de jogadores, quanto blindagem direta ao Pedrinho para não demitir, para demitir o Santana como se fosse ele o culpado, e agora a nova da nova, que é a blindagem total, manter uma especulação de grego comprando o Vasco. Isso é a maior sacanagem que tem, né? Isso não vai mudar nunca, né? Eu faço aqui a minha parte, os meus inscritos, né? Daqui a pouco eu faço aí 4.000 inscritos e vou seguir aqui falando de tática, como eu falei hoje, falando de política, falando de Vasco, história do Vasco, falando de tudo aí, de amor ao nosso clube, né? E afastando esses caras todinhos aí que fazem sacanagens com o Vasco, né? Capas tipo assim: o Santana ficou na cadeira sentado e não foi lá em Portugal contratar o Bruma. Isso é sacanagem, né? Se tivesse acontecido isso, o Pedrinho já tinha que ter mandado o Santana embora. Mas não mandou porque não existe isso. Não tem como você mandar o Santana lá em Portugal se não tem dinheiro, se não tem condições boas para o cara trabalhar. Então quer dizer que o Santana ficou na cadeira contra o Bruma, Lavega, Brian Ortega, Rony e todos esses caras aí? Wanderson, isso é sacanagem, né? Então aqui no meu canal eu afasto todos os dias os fakes, né? Conteúdos enganosos, que já diferenciei aqui. E a questão dessa blindagem ao Pedrinho, que a gente está mal, né? E ninguém fala impeachment do Pedrinho. Ninguém fala impeachment. A gente não tem oposição, não tem um conselho deliberativo forte. Não tem, porra. Tá todo mundo ali, todo mundo junto ali. Quem manda no Vasco? Amarelo e roxo, porra. Vai fazer o quê? Um vai espetar o outro, né? Vai ter autofagia, que é comer-se a si próprio, né? Uma figura aí que estuda biologia aprende lá no começo, autofagia. Ninguém vai cometer autofagia. Comer o próprio, comer o companheiro. Tem corporativismo aí, porra, né? Mas não adianta, ficamos nessa babaquice, nessa palhaçada de todo dia, né? Tem uma proposta, agora vai ter uma conversa e tal, e porra, uma porrada de vascaíno lá, que tá sendo boçal, né? Deixem de ser boçais, né? Mandando mensagem lá para ele. Essa conversa vai ser sobre compra do Vasco? Porra, cara, meu Deus do céu, né? E aí, como é que é? Marcelo Santana pressionado e blá blá blá, e o mais importante, que em março agora, as contas do Vasco, as dívidas do Vasco passam a ser exigíveis, né? As suspensões vão acabar, dívida tributária, dívida trabalhista, dívidas correntes, né? Dívidas em geral, salário, etc. Vai ter tudo que continua sendo pago, né? E não tem jeito. E ninguém fala isso, ninguém resolve. Ninguém vende o Vasco, porque eles querem vender. Quem comenta aqui no meu canal que o Pedrinho não quer vender, ele quer vender, né? Então se querem vender, que vendam logo. Ou que volte na reestruturação, que é meu caso. Eu quero que o Vasco se reestruture como associativo, né? Mas respeito as opiniões contrárias, mas nada acontece. Nem o plano A que eles querem, né, vender para pegar as comissões, nem o plano B, que é a reestruturação, caso não haja nada, né? E não é estruturação, é reestruturação, é voltar a falar em associativo, né? Dar um jeito aí de aguardar a Câmara de Arbitragem, dar a sentença, que eu já falei, que eles vão perder os 31%, né? E não sei se volta para o Vasco, tem piora sobre eles, né? E tem a questão também de perder a possibilidade de aportar os 39%, porque pelos descumprimentos contratuais, milhares deles, milhares não, centenas deles, né? Vários descumprimentos contratuais. Enquanto isso, a gente vê aí, né, a outra banda, né, o Zé Colmeia, olha, tudo poderia ser diferente, vocês tiraram a 777 e não sei o que, blá blá blá. Não dá para entender, né, onde que o Vasco vai chegar nessa confusão toda, né? E eu até tento mudar um pouco a minha cabeça para isso. Soltei um vídeo mais cedo, falei do jogo, né? Falei de não a violência, como tem lá entre a torcida do Santa Cruz do esporte, né? Aquela chacina que teve lá, né? Vilipêndio ao corpo humano, né? Mas sigo aqui fazendo a minha parte. Deixem de ser bitolados, né? Abobalhados, o que quer que seja. Prestem atenção mais nas covardias que esses caras fazem todos os dias com o Vasco. Todos os dias com os vascaínos também. Se gostou do comentário, se inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ser meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.